Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Ora, estamos cá para mais uma semana de Soundbite, já em plena pré-campanha para a segunda volta das eleições presidenciais. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. António José Seguro continua a somar apoios, são muitos os apoios que se têm somado, desde uma carta com 250 não socialistas, que continua a somar assinaturas no digital, até o antigo Primeiro-Ministro e Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, Paulo Portas, e é ele, Paulo Portas, que vamos ouvir aqui neste Soundbite como segundo dia, a partir da crónica que faz aos domingos na TV. Vamos ouvir. Qual é a missão essencial do chefe de Estado? É unir o país, representar o melhor da nossa comunidade e unir a nação. Ora, eu não me parece de todo que o outro candidato, aquele senhor que grita muito, fosse para a presidência da República unir o que quer que fosse, porque ele só sabe dividir, pôr uns contra os outros, dividir a nação em tribos, em raças, em etnias, em confissões religiosas, e isso é o contrário da função presidencial. Helena Pereira, Paulo Portas não tem dúvidas e, portanto, são cada vez mais as vozes à direita que se somam também a apoiar esta candidatura, ainda que os partidos do centro-direita, o PSD e também o CDS, não tomem partido nesta segunda volta. Sim, na verdade, na última semana, António José Seguro soma apoios atrás de apoios, não é? Principalmente da área do PSD e do CDS. São esses os mais, no fundo, também os mais... não vou dizer surpreendentes, porque não são assim tão surpreendentes, mas mais fora do comum a personalidade do PS ter apoios dessa área. E hoje realmente, ou nas últimas 24 horas, tivemos o caso de Paulo Portas e de Cavaco Silva. Isto por um lado, para André Ventura, eu acho que André Ventura aplaude cada vez que há mais apoios, porque permite-lhe vir dizer, como está a dizer desde os últimos dias, não é? Que são os políticos de sempre e do sistema, ou os taxistas, que foi outra expressão agora dos últimos dias que ele utilizou, que se estão a organizar em torno de Ventura e de Seguro, e para Ventura uma campanha destas só com dois disputa entre duas pessoas e uma delas a reunir toda a gente que não quer Ventura. Isto também é muito fácil, ainda mais fácil para Ventura é fazer campanha desta forma. Mas voltando aos apoios e voltando ao Paulo Portas, que nós escolhemos este som, eu já começava a duvidar da posição de Paulo Portas, porque eu confesso que achei estranho que um ex-líder partidário tenha estado em silêncio na primeira volta. Atenção, porque ele vai falar agora, mas houve tanta gente a falar na primeira volta e nunca percebemos a posição de Paulo Portas e, portanto, eu já começava a estranhar e acho bem que tenha tomado uma posição e os argumentos que Paulo Portas utilizou acabam por ser muito racionais e que surpreendentemente não estão a ser usados por outras pessoas do PST, nomeadamente um dos principais de que numa altura difícil para Portugal, António José Seguro foi importante quando o governo era liderado por Pedro Passos Coelho e estava cá a Troika e havia que tomar algumas decisões impopulares, algo que a esquerda andou a martelar a campanha da primeira volta sempre a atirar isso à cara de António José Seguro, e depois vimos algumas pessoas do PSD esta semana a dar apoio, contorcendo-se um bocadinho ou dando apoio, dizendo só que é porque é o menos mau. Fundamentalmente é isto. Mas há coisas que, nomeadamente os políticos desse tempo, por isso é que o Portas o faz, mas pessoas do PSD que esquecem-se esse momento como tal como o Portas fez, que como uma qualidade a apontar um argumento a favor de António José Seguro, não é? E acho natural que o fizesse, acharia natural até que houvesse mais gente a lembrar isso. E depois, além desse apoio, a questão, por exemplo, que Paulo Portas chama a atenção, e também acho com razão, o perigo seria ter uma pessoa como André Ventura, que é favorável a que as forças de segurança e os militares pudessem fazer política e pudessem se envolver em partidos políticos. Portanto, também é um argumento válido realmente para dar este apoio. Ana,
António José Seguro tem somado apoios à direita, ainda que os partidos não estejam a apoiar diretamente, mas tem somado todos os antigos líderes partidários do centro-direita, e tem António José Seguro também conseguido manter uma serenidade na campanha muito importante, que é não estar sequer preocupado em responder a André Ventura. E nota-se que André Ventura está um pouco em desespero por causa disso. Não tem apoios e não tem respostas da parte de António José Seguro. Sim, André Ventura está completamente nervoso com isso, percebe-se, e Seguro está a fazer muito bem a campanha, porque é impossível responder a André Ventura, entrar no jogo de André Ventura. Responder a quê? A não haver debates? Quer dizer, os outros debates duravam meia hora, este debate vai durar 75 minutos, portanto, se vale quase por 3 este debate que vamos ter terça-feira. Portanto, Esta segunda-feira, Ventura queria que ele falasse sobre a notícia do Correio da Manhã e as subvenções vitalícias da Armando Vara. pá, quer dizer, obviamente que António José Seguro está a fazer o que deve fazer um candidato a presidente que não quer entrar no jogo de André Ventura, porque aquilo é um jogo completamente populista e de facto se houve partido que acabou com as subvenções foi o PS, ainda por cima. Aliás, Ventura devia estar a saudar Sócrates por ter acabado com as subvenções. Obviamente que essas leis não são retroativas, como sabemos. Eu acho que Paulo Portas, entre os apoios que vêm da área da direita e do centro-direita, que obviamente são todos bem-vindos para António José Seguro, porque é aí que ele vai buscar votos para ser eleito. A esquerda já votou, e o que sobra da esquerda já é muito pouco, não é? São os votos de Catarina Martins e de António Filipe e aquela coisa de nada que teve Jorge Pinto, porque o resto da esquerda já votou todo em António José Seguro. Enfim, há os votos do Almirante, onde terá ido alguns militantes do PS votar, e que também, curiosamente, ainda não apelou a nenhum voto. Eu desconfio que o Almirante se vai meter debaixo de um submarino, ou se vai meter num submarino, por mais propriamente dito, e nem vai dizer nada até à segunda volta. A Teresa Violante, que eu entrevistei, diz que espera que ele ainda venha dizer. Ela foi apoiante da primeira hora. Pois, do coitada, Vamos vamos fácil. Mas acho que Paulo Portas fez realmente a intervenção dele na televisão foi perfeita. Ele é um homem muito inteligente e dos homens mais inteligentes da direita portuguesa. E foi perfeita porque desde a questão que a Helena falava das polícias, que ele disse que não queria milícias, queria polícias, não queria polícias em Portugal, desde a intervenção que ele podia ter junto das Forças Armadas, fazer política dentro das Forças Armadas no sentido partidário, desde invocar a doutrina social da Igreja, a catequese, isso é tudo frases de Paulo Portas. Aliás, nunca disse o nome de Ventura, o senhor grita muito, e depois falou da política externa e de facto, quer dizer, alguém imagina eleger um Presidente da República que faça o que fez na visita de Lula da Silva, ou que diga o que disse depois do discurso de Marcelo em Angola? Isto não é um Presidente da República. Obviamente que não há qualquer sentido de Estado nesta candidatura, e Portas apanhou muito bem todos esses argumentos, que não são argumentos nem de esquerda nem de direita. São argumentos institucionais, de decência, de regime e de Estado. E Portas esteve particularmente perfeito nessa parte final enfim, o país. Curiosamente, deixa-me só acrescentar uma coisa. Ventura disse que estava um pouco surpreendido com a posição de Portas. Portas nunca deu sinais de apoio à Ventura, mas talvez esteja um bocado surpreendido por alguma razão. Há 20 anos, mais de 20 anos, Paulo Portas introduziu na política portuguesa uma guerra aos subsídio-dependentes e aos que viviam do rendimento mínimo. E na campanha, nomeadamente a campanha em que ele e Marcelo se zangaram, tinham uma AD quase preparada e depois aquilo foi tudo ao ar. Portas rebentou com Marcelo numa entrevista à Margarida Marante e Marcelo demitiu-se a seguir líder do PSD. Estamos a falar em 1999. Portanto, já passou muito tempo desde isso. E Portas teve que ir sozinho para a rua e aquela campanha em 1999 era o Paulinho das Feiras.
Foi o tempo do Paulinho das Feiras e a campanha, Paulo Portas estava sempre a atacar os do rendimento mínimo, que era como se chamava antigamente o rendimento social de inserção. Era a guerra contra os do quem recebia o rendimento mínimo e não fazia nada. O que era um discurso muito próximo do que depois Ventura veio a absorver. A guerra também aos subsídio-dependentes, aquela coisa. Também chegou a entrar na questão da imigração e na questão das religiões. Paulo Portas hoje é um Paulo Portas muito mais moderado do que era quando era líder partidário. Mas não deixa de ser interessante uma coisa, quando alguém perguntava a Paulo Portas como é que é possível ter esse discurso, enfim, sobre a imigração e sobre os subsídio-dependentes dessa forma, Paulo Portas tinha uma frase que toda a gente que falava com ele sabe, e ontem até Diogo Feio disse-o na SIC Notícias, que era: eu quero, entre mim e a direita tem que haver uma parede, ou seja, não pode haver extrema-direita no meu país, não pode haver direita populista radical. Isto era a causa dele, era exatamente evitar que surgisse um Ventura. E depois, entretanto, a direita foi ao ar. Paulo Portas, de facto, foi um grande líder de direita, com concessões ao populismo e também aos portugueses de bem, os que não viviam do rendimento mínimo, mas muito longe, quer dizer, nem sequer há comparação entre ele e André Ventura. Portanto, esta surpresa de André Ventura pode radicar no facto de, no passado, Paulo Portas teve alguns discursos que eram similares, para tentar que a direita populista radical não viesse nunca a ter força em Portugal. E ele, como toda a direita, falhou ele, falharam os partidos de direita, falhámos todos enquanto país, e estamos apenas a seguir a tendência internacional. Mas, por acaso, o discurso de Portas é um discurso que qualquer pessoa que não seja, enfim, maluquinha pelo Chega, aliás, e repare-se a diferença entre este discurso e o do Paulo Núncio. É impressionante, é impressionante. Eu começo a ter saudades do velho CDS. Olha, e tem piada que o Paulo Núncio vai fazer, essas declarações, e o outro deputado do CDS, que é o João Almeida, que era muito próximo também de Paulo Portas, ainda não veio falar. Tu ainda não sabes o que é que ele... Não é estranho? O que é que ele vota? É. Já há um meme nas redes sociais, eu vi no Twitter uma coisa de inteligência artificial a imitar, com uma página de Expresso, bem, aquelas coisas que agora se fazem com uma perna às costas, imitar uma página digital do Expresso a dizer Paulo Núncio vai para o Chega, ou filia-se no Chega, uma coisa dessas. Como isto agora também é muito comum acontecer estas coisas, tanto em Portugal, no Reino Unido acabámos de ver a antiga ministra Suella Braverman do governo conservador a ir para os vários casos de dirigentes do tempo do Francisco Rodrigues dos Santos a passarem-se para o Chega, isso é verdade. Então, a Margarida Bentes Penedo era uma grande dirigente e hoje a Teresa Nogueira Pinto também, não era? A Margarida Bentes Penedo, lembro-me perfeitamente, e hoje está no governo de sombra do Chega com a pasta da habitação, se não me engano. Fechamos por aqui hoje. Um beijinho. Beijinho, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Um beijinho, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.